Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão bíblica e vamos continuar meditando, refletindo sobre as bem-aventuranças, sobre aquilo que Deus nos ensina na palavra dele, o que Jesus falou ali no Sermão do Monte e como aquelas palavras ecoam na nossa mente, ecoam no nosso coração ainda hoje. E com certeza vale a pena pensar, meditar sobre isso, porque tem relação direta com a nossa fé, tem relação direta com a forma como a gente se comporta na vida, como a gente lida com os problemas que a gente encara e também como a gente mostra o perfil de cidadão, qual é o nosso perfil de cidadão, né? E quando a gente compreende a palavra de Deus e entende o que o Senhor transmite, ensina para nós, e a gente percebe que de fato essa mensagem é uma mensagem altamente prática, a gente começa a se comportar dentro daquele parâmetro, né? Dentro daquela imagem, aquela lição que o Senhor nos passa. E esse é o grande alvo, né? Desses nossos momentos de reflexão, a gente conseguir perceber aquilo que o Senhor deixou para nós como instrução e que a gente consiga transpor essa barreira, não é, da teoria e passarmos à prática. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais este momento de reflexão. E eu vou orar neste momento com você, eu convido você a fechar os olhos para que juntos a gente ore a Deus e que comecemos o nosso momento de reflexão. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Neste momento, ó Pai, nós pedimos que o Senhor fale ao coração da gente, prepare a nossa mente, prepare o nosso coração. E que durante, ó Deus, esse tempo de reflexão bíblica, que sejamos ensinados pelo Senhor, que seja o Senhor mesmo a falar à nossa mente, ao nosso coração. Abençoe, ó Deus, a todos os que estão neste momento reunidos para meditar na palavra do Senhor, tanto os que estão agora, ó Deus, nessa transmissão ao vivo, como aqueles que depois terão a oportunidade de assistir depois de gravado. Então, que o Senhor abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão de hoje e o tema dela também. E já convido você a abrir a palavra do Senhor no texto, que é o texto da nossa reflexão bíblica de hoje, Mateus 5, versos de 9 a 12. E peço que você continue com a Bíblia aberta nesse período em que vamos aqui meditar. E eu vou expor esse texto, então peço que você mantenha ela aberta e esteja a todo momento fazendo essa análise e essa leitura do texto para, de fato, acompanhar o que está sendo dito, tá bom? Oi, Figueiredo, Márcio. Todo mundo está ouvindo bem aí? O áudio? Amém. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura aqui e peço que você acompanhe aí na palavra do Senhor. 9 a 12. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Queridos, a gente já tem visto, né, esse impacto da mensagem do Sermão do Monte sobre a vida da igreja e sobre a vida daquelas pessoas que ouviram essa mensagem em primeira mão ali, quando Jesus pregou essa mensagem, anunciou essa mensagem.
E a gente sabe que dentro desse cenário que Jesus estava ali montando e mostrando para os discípulos e para as demais pessoas que o ouviam, e aqui eu abro um parênteses, né? Os comentaristas bíblicos dizem que a mensagem foi direcionada em primeira mão para os discípulos, mas que a multidão também aproveitou da mensagem. Então, no primeiro momento, os discípulos eram aqueles a quem Jesus endereçava a mensagem, mas é uma mensagem que a gente já percebeu que é bastante ampla, né? E fala sobre, um primeiro passo, é aquele do encontro com Jesus, é a salvação. Então, ele se aplica a todos, inclusive aos discípulos, né? E aí, quando a gente olha aqui, a gente percebe que Jesus vai falando sobre a felicidade, sobre a alegria, mas falando dentro de um contexto que, com toda certeza, começa a também fazer com que aqueles que estavam ouvindo que eles fossem despertados para alguns detalhes que, a princípio, eles poderiam ter deixado passar, não é? Despercebido naqueles outros momentos, e que estavam com Jesus, enquanto Jesus ali curava, anunciava a mensagem. Porque a gente vai perceber, inclusive hoje, que aqui nesses versículos de 9 a 12, a gente tem basicamente duas bem-aventuranças. E a gente vai perceber, vai analisar quais são essas duas. E que a bem-aventurança sobre essas duas últimas aqui, elas, na prática, desafiam aquelas pessoas a pensarem numa bem-aventurança que tira, qualquer que seja o ser humano que entende a mensagem, tira esse ser humano da zona de conforto. E eu quero aqui pensar com vocês sobre elas duas. A primeira é aquela que fala que os bem-aventurados são os pacificadores. Vamos ver aqui o texto, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Vamos pensar aqui sobre o que é ser um pacificador, né? O que as pessoas pensaram quando Jesus falou sobre ser um pacificador? Quando a gente pensa na paz para o contexto judaico, a gente vai perceber que essa paz não é a ausência de problemas. É a primeira questão que a gente tem que pensar aqui. Para nós ocidentais, normalmente quando a gente pensa sobre paz, a gente pensa em algo que transmita para a gente aquela ausência de aflições e de desprazeres. É como se a gente estivesse em um local de férias, sem pensar em problema algum, apenas aproveitando aquele ambiente. E para aquele que estava na cultura judaica naquele período, a paz não era essa ausência de situações difíceis, não era a ausência de problemas. A paz para aquelas pessoas tinha um conceito de você conseguir se manter equilibrado apesar da situação que você estivesse enfrentando. É como se estivesse acontecendo uma batalha, uma guerra, e você, como um soldado, conseguisse manter a sua paz, o seu equilíbrio e conseguir lidar com tudo que estivesse acontecendo apesar da pressão. Pensemos aí que um exemplo que a gente pode lançar a mão agora é aquele exemplo dos profissionais de saúde que estão trabalhando nos hospitais e tudo mais, e também naquelas clínicas que precisam fazer os testes, né, para saber se a pessoa está doente ou não, está com o vírus, com a Covid-19 ou não, que acabam ficando numa tensão tão grande que isso afeta o emocional, afeta a mente, e há muitos que estão sofrendo já com problemas emocionais em razão disso. Quando a gente pensa na paz, que é o primeiro passo que a gente tem que dar aqui para a gente entender o que é ser pacificador, então é perceber que essa paz que se fala dentro do conceito judaico é aquela que não é o sinônimo de ausência de problemas, mas ainda que você esteja enfrentando problemas, que você consiga lidar com eles de forma equilibrada. Então, é você lidar com uma situação estressante, mas fazer isso de forma a conseguir harmonizar essas emoções. E a palavra de Deus, quando fala sobre a paz, diz que nós temos a paz no coração, a paz do Senhor,
porque a nossa paz não está nas circunstâncias, está no Senhor. Então, o que nos faz ficar com o coração equilibrado, o que nos faz ficar com harmonizar a situação toda, o cenário todo, não é a nossa força ou aquele pensamento de que vamos ter competência para lidar com aquilo, mas é a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus. Então, esse é o conceito que a gente precisa ter em mente agora, nesse primeiro momento, sobre paz. Quando a gente olha, inclusive para exemplos bíblicos sobre essa paz, né, a gente vai se lembrar do exemplo bíblico de Sadraque, Mesaque e Abidnego, o exemplo também de Daniel, quando é jogado na cova dos leões, que estavam ali sendo colocados sob alguma sanção, alguma pena, mas estavam lidando com aquilo de forma equilibrada, sabiam que estavam caminhando para a morte, mas olhavam para aquela situação como algo que estava nas mãos de Deus, então conseguiam ficar com o coração em paz, apesar do cenário. Aqui estão 2 exemplos disso. Vamos pensar também numa outra faceta desse aspecto de ser pacificador, né? Que é o fato de pensar que esse pacificador é aquela pessoa que pratica algo, é a pessoa que age de forma a criar um ambiente de paz. Então, a gente já percebeu o que é ter paz, essa paz do Senhor no coração, e agora o que é ser um pacificador. O pacificador não é uma pessoa que vive apenas olhando as coisas acontecerem. O pacificador não é aquele que olha o problema e pensa assim, não, eu não vou me envolver. O pacificador, que o texto fala, que é o bem-aventurado, é aquele que, além de amar a paz, de ver a paz como algo muito essencial, de tê-la no coração, ele é aquela pessoa que, olhando para o contexto de vida dele, ele pratica atos para pacificar o ambiente, para pacificar o seu contexto de vida. Então, esse pacificador, ele não vai fugir dos problemas, não é aquela pessoa que vai se omitir, porque vai pensar, não, eu não vou me envolver porque esse problema vai ficar maior, né? Mas é aquela pessoa que, olhando para o ambiente, ela percebe que há necessidade dela intervir para que haja paz. Então, esse pacificador é alguém que atua ativamente para que haja paz no ambiente onde ele está. Então, quando a palavra de Deus fala bem-aventurados os pacificadores, está falando de pessoas que não ficam sentadas vendo a banda passar, por assim dizer. São aquelas pessoas que agem de forma bastante envolvida, tomam atitudes para colocar em prática aquilo que elas já receberam. A gente viu ontem, enquanto meditávamos sobre aqueles que têm fome e sede de justiça, que essa justiça de Deus é aquela que tem que ser aprendida por nós e que devemos levar para a sociedade, aplicar na sociedade. E essa é a justiça que deve estar no nosso coração e nortear os nossos atos. Então, o que vai nortear os atos dessa pessoa que é a pacificadora é a palavra do Senhor, é aquela mensagem da justiça que ele carrega no coração e que faz com que ele se envolva naquele cenário para que ele possa fornecer, gerar um ambiente de fato pacificado. Quando a gente pensa num cenário de guerra, normalmente para você ver o local ser pacificado, deve haver uma intervenção militar, uma intervenção que seja, qualquer que seja, militar ou mesmo social, no ambiente, naquele local, dependendo de onde esteja acontecendo esse problema, para que haja um trabalho, uma iniciativa, um movimento que acabe fazendo com que aquela situação faça com que esse local que está ali sofrendo, padecendo, que ele seja acalmado. E esse ambiente que vai ser acalmado, ele precisa ter pessoas que se envolvam para acalmá-lo, para pacificá-lo. Então, o que o texto está dizendo aqui para a gente, o que Jesus está anunciando, é de que felizes são aquelas pessoas que foram salvas, que recebem essa mensagem da fé, essa mensagem da justiça de Deus, que compreendem essa mensagem, e essa mensagem é compreendida e aprendida na palavra de Deus,
e que elas usam essa mensagem para, de forma ativa, pacificarem o local, o ambiente onde eles vivem. Então, há essa atitude. Eu não vejo as coisas acontecerem, eu não fico só assistindo, mas eu me envolvo para fazer com que as coisas fiquem harmonizadas de acordo com a palavra de Deus, um ambiente melhor para se viver. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê que no finalzinho do verso 9 diz assim: pois serão chamados filhos de Deus. E essa expressão filhos de Deus precisa também ser compreendida. Porque quando a gente avalia o que Jesus disse, eu já fiz aqui uma observação ontem, que os escritores bíblicos ali dos evangelhos sinóticos e também do evangelho de João, quando eles pegam a mensagem de Jesus dita em hebraico, aramaico, e traduzem essa mensagem para o grego koiné, eles fazem essa tradução, mas pegam aquela ideia que era a ideia judaica, da mensagem que foi anunciada àquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus naquele momento, não é? Daqueles que faziam parte do seu povo. E aqui, quando se fala sobre os filhos de Deus, pega aquela ideia da gramática hebraica, porque na língua hebraica, naquela língua falada naquele período, inclusive, não haviam muitos adjetivos para se identificar assim tantas coisas. E o que os comentaristas bíblicos dizem é que quando se fazia o uso queria se falar sobre algo que precisava ser adjetivado, fazia-se uso dessa expressão filho de e associava aquela outra ideia que queria que funcionasse como um adjetivo. E aqui a gente pode usar como exemplo, o próprio Barnabé, né? Que quando a gente vê sendo falado sobre ele, diz que ele era aquele filho do trovão ou filho da consolação. E quando pensa sobre o filho da consolação, a ideia que se quer transmitir com aquilo é de que ele era uma pessoa consoladora. Então, filho da consolação, alguém consolador, alguém que se preocupava em ajudar, em estar sempre junto, dando o ombro para alguém que estivesse precisando ter esse apoio. E quando fala aqui sobre os filhos de Deus, está falando aqui sobre aqueles que praticam aquilo que é próprio de Deus. E faz essa junção com o pacificador, porque a palavra de Deus, quando fala do que Deus faz em relação ao ser humano, especialmente em Jesus Cristo, fala dessa pacificação através do sangue de Cristo, e que o que Deus quer fazer sobre a vida das pessoas e transformando as pessoas é gerar paz, é gerar essa atmosfera, esse ambiente que traz esse consolo, essa paz na mente e no coração. E quando se usa essa expressão filhos de Deus, o que quer dizer aqui, o que Jesus transmite aqui nessa ideia é justamente esse padrão de que aqueles que se comportam como pacificadores estão fazendo aquilo que Deus naturalmente faz e que assim eles demonstram que que praticam as obras de Deus, que são filhos de Deus. Então, quando fala sobre pacificar, não está falando de uma ação, de uma atitude que o cristão pode ou não ter. O cristão deve ser alguém pacificador. Então, se eu sou um cristão que me preocupo muito mais em gerar discussões que acabam criando celeuma, problemas, discórdias, eu preciso parar para analisar minha vida, porque esse não é o comportamento que o Senhor quer que eu tenha. Ele quer que eu seja pacificador. Então eu quero que você pense aqui sobre essa questão também. E quando a gente analisa o significado dessa bem-aventurança, a gente vai ver que tem pelo menos 3 linhas de interpretação para ela ao longo da história. A primeira delas é que foi sugerido que a paz que o texto fala era aquela de uma pessoa que buscava por todos os meios possíveis fazer com que o mundo fosse um ambiente melhor para todos. Então, o pacificador aqui, num sentido mais amplo, seria qualquer pessoa que estivesse buscando fazer com que o mundo fosse um lugar mais harmonioso, um lugar melhor para se viver.
Então aqui não se pensaria objetivamente sobre aqueles que tinham sido alcançados pela salvação, mas estaria falando sobre aqueles, qualquer que fosse a pessoa, que estivesse se comportando como alguém que promovesse a paz, promovesse a pacificação. Essa é uma forma de entender essa bem-aventurança. A outra forma de entender essa bem-aventurança foi a que muitos eruditos cristãos, durante a história da igreja, usaram inclusive para explicar essa bem-aventurança, que era aquela ideia de que essa pacificação estivesse ligada diretamente com a pacificação interior do coração. Então, é como se esses pacificadores eles se preocupassem única e exclusivamente com o seu conflito interior, com as suas lutas interiores, e que ele lutasse e trabalhasse dentro do que a Bíblia ensina, da mensagem bíblica, para que aquelas disputas naturais que existem dentro do coração da gente, entre o certo e o errado, entre o que a palavra de Deus ensina e aquilo que a nossa natureza humana caída quer fazer, que esses pacificadores eram aqueles bem-aventurados, eram aqueles que conseguiam pacificar esse coração. É como se conseguissem controlar a natureza caída, nessa natureza corrompida humana, e favorecer dessa maneira esse comportamento mais bíblico. E tem uma outra forma de entender essa bem-aventurança, que é a que fala que essa paz, inclusive era que era usada os pacificadores, né? Que era o entendimento usado pelos rabinos da época e que muitos dos comentaristas bíblicos que abordam esse texto vão dizer que realmente é aquilo que está conectado com a mensagem que Jesus estava transmitindo, a ideia de que esses pacificadores eram aqueles que se preocupavam em manter e estabelecer relações justas com as pessoas que estavam vivendo ali ao redor deles. Eram aquelas pessoas que queriam manter relacionamentos justos, um trabalho estabelecido dentro de normas justas, uma amizade dentro de um padrão justo, relacionamentos todos norteados pela justiça do Senhor, pela paz do Senhor. Então, essa ideia de que essa pacificação que Jesus está falando se trata de alguém que está buscando fazer com que esses relacionamentos sejam tratados de forma justa, de acordo com a palavra de Deus, na visão desses comentaristas, o que de fato Jesus queria transmitir. Então não seria aquele entendimento de que a pessoa, que qualquer que fosse ela, salva ou não, estivesse procurando fazer do mundo um lugar mais pacífico, não é? Que não seria aquela ideia, não seria também a ideia que muitos eruditos cristãos durante a história da igreja pensaram que era apenas uma aplicação para o coração, para uma vida cristã, um comportamento interno, do controle dessas emoções e da natureza humana à luz da palavra, mas seria algo que acabaria indo além dessa ideia, que era, ou que seria, essa mensagem de pacificar uma relação, um relacionamento com todas as pessoas que cercassem esse cristão. Eu particularmente acredito que a melhor maneira de entender essa ideia de bem-aventurados são os pacificadores é de fato essa terceira, quando a gente pensa que, olhando à luz do que a gente já estudou nos versículos anteriores, que a palavra de Deus fala que a gente deve usar tudo o que a gente aprendeu da justiça de Deus, na palavra de Deus, para o nosso relacionamento com a sociedade. Então, quando a gente viu que aqueles que são bem-aventurados são os mansos, né? Aqueles que se comportam de forma humilde, e fala disso num relacionamento com o próximo. Aqui fala sobre essa necessidade de perceber que há um chamado para que sejamos pacificadores nos relacionamentos da gente, na sociedade, e que essa pacificação tem que ter uma postura ativa nossa. Nós não podemos ficar só olhando, precisamos de fato promover algo que faça com que a situação seja pacificada. Então, seguindo essa ideia, a melhor forma de entender esses bem-aventurados é essa, de que nós, como bem-aventurados, devemos usar da justiça de Deus, do que a gente aprendeu na justiça de Deus, para que possamos ser pacificadores nas relações que nós temos na sociedade. Então,
ao invés de sermos pessoas que são o centro do conflito, que nós sejamos, com qualquer pessoa que conviva conosco, sejamos os agentes de pacificação. Essa é a ideia. Então, bem-aventurados são os pacificadores. Então, tenha isso em mente. Aqueles que promovem a paz, aqueles que trabalham ativamente para que a paz seja promovida, ao invés de serem agentes de conflito. E a segunda bem-aventurança, que engloba os versículos de 10 a 12, seja bem-vindo, Book. É um prazer, meu querido, ter você aqui com a gente na transmissão. Seja muito bem-vindo, viu? Deus abençoe você. Que pega os versículos de 10 a 12, fala sobre a bem-aventurança daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E aqui a gente vai analisar uma outra faceta dessa bem-aventurança, ou das bem-aventuranças, que é aquela mensagem de que a vida cristã não seria fácil. Jesus sempre deixou claro que essa vida cristã, que seguir a Ele não seria algo fácil, não seria uma colônia de férias, como gosta muito de dizer o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? A vida cristã não é uma colônia de férias. Então, quando a gente olha para esses versículos de 10 a 12, está aqui essa mensagem de forma bastante clara. Se a gente lembrar de Lucas 9, 57 a 62, está relatado lá que uma das pessoas que caminhavam com Jesus disse que seguiria Jesus para onde quer que ele fosse. E aí Jesus olha para ele e diz: as raposas têm os seus covis e as aves dos céus ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí essa pessoa já se assusta, né? Porque ali Jesus já usou uma palavra dura para dizer que ele não tinha onde dormir, ele não tinha conforto para oferecer para ninguém que estivesse caminhando com ele. E aí ele olha para um outro seguidor e diz: segue-me, né? E aquele outro seguidor diz: olha, Senhor, deixa eu sepultar meu pai. E assim vão as desculpas, né? Então, quando a gente olha para a mensagem de Jesus, a gente vai perceber que ele nunca trouxe uma mensagem que não fosse realista. Ele sempre avisou como seria a vida seguindo a ele. E é a única vida que a gente pode ter, né? A gente sabe que fora de Jesus não há salvação. Então, 1 Timóteo 2,5 diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Então, só tem como chegar a Deus e ser salvo por Jesus Cristo. Então, se eu não sirvo a Cristo, não tem como eu viver a salvação, ter a salvação. E aqui ele faz esse alerta, né? Mas diz que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E veja aqui que ele está falando novamente sobre a justiça. A gente já viu a justiça. O que quer dizer isso? E quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto pode ver as primeiras reflexões dessa série que a gente está desenvolvendo aqui no Sermão do Monte. Está lá no canal da igreja no YouTube. Então, a gente precisa analisar aqui que os primeiros cristãos tinham muitas dificuldades ali para superar. Diferente da gente hoje, que pelo menos no Brasil a gente praticamente não tem dificuldade nenhuma para viver a fé, não é? Pode ser que você tenha uma dificuldade para ir à igreja porque você mora longe da igreja, né? Pode ser que você esteja com alguma dificuldade porque você está doente, não pode ir à igreja. E como nós estamos vivendo aqui esse momento de isolamento, todos nós estamos isolados e aí não podemos congregar juntos. Mas, fora isso, a gente vive a fé de uma forma bastante tranquila. Mas naquela época havia muitos desafios. E aqui eu quero compartilhar alguns para a gente pensar aqui neste momento. Para os primeiros cristãos, o fato de crerem em Jesus dentro do Império Romano, tanto ali no território de Israel como fora, era algo que podia fazer com que a pessoa que professasse essa fé perdesse o seu trabalho, o seu emprego. Então, aquele que estava trabalhando e que professasse essa fé em Jesus Cristo poderia ter como um reflexo negativo dessa fé a perda do emprego, porque ele podia muito bem trabalhar para algo, para alguma pessoa que tivesse uma relação direta com algum negócio que dependia da venda de imagens, dependia da venda daquela ideia da adoração a vários deuses. Então, naquela cultura antiga,
a sociedade estava muito ligada a essa ideia, né, do politeísmo. Então ele podia perder o emprego por causa da fé dele em Jesus, e muitos perderam. E aqui é o mínimo, né? Porque a gente vai ver que tinha coisas que aconteciam, coisas muito piores. Uma outra questão é que quando a gente pensa sobre a fé no primeiro século, a gente vai notar que aquela fé professada no primeiro século, ela gerava algum distúrbio na vida social dessas pessoas também que criam em Jesus. Porque se você for analisar como era montada o convívio na sociedade naquele período, havia uma prática muito ativa das pessoas na fé que elas tinham em outros deuses, e também a sua própria devoção demonstrada através dos sacrifícios, da entrega de ofertas a esses deuses. E quando a gente olha principalmente para aquelas ofertas oferecidas como animais sacrificados, havia um costume na época de, quando a pessoa oferecia o sacrifício a algum deus daquele período, a maioria das vezes o sacerdote não chegava a queimar o animal todo, ou mesmo às vezes nem queimava, cortava uma parte do pelo e oferecia ali no altar, até porque parte desse animal era deixado com os sacerdotes pagãos para que servissem como parte do pagamento pelo que eles estavam fazendo, né, como sacerdotes, e a outra parte era devolvida para aquela pessoa que estava oferecendo o sacrifício. E normalmente ela pegava aquela outra parte que ela recebia e levava para fazer um banquete. Normalmente era feito algum tipo de banquete com aquela carne que tinha sido oferecida. E havia na época, inclusive, a adoração a uma imagem, um deus, chamado Serapis, que as pessoas, quando terminavam de fazer esse oferecimento desse animal, e iam fazer a festa, o banquete para oferecer a carne ali aos seus convidados, eles normalmente faziam um convite a essas pessoas. E o William Barclay, inclusive, comenta esse trecho dizendo o seguinte, que havia o convite nos seguintes termos: convido a compartilhar comigo da mesa de Nosso Senhor Serapis. Esse era o convite. Era como se você recebesse na sua casa um convite, você, um cristão, já convertido, transformado pela palavra do Senhor, e aí você recebesse um convite assim: convido a compartilhar comigo da mesa de Nosso Senhor Serapis. A pessoa que pensasse que esse convite era um convite qualquer, que ele poderia participar ali como cristão, ele estaria na prática mostrando para aquela sociedade que não fazia diferença servir a Cristo ou não, porque ele estava na mesa daquele que ele entendia ser o Senhor dele também, o Serapis. Então, havia muitos desafios naquele primeiro século, e ainda havia um outro, que era o do convívio familiar, porque quando havia conversão em uma família, em que aquela família era toda de pessoas que professavam uma fé diferente da fé cristã, quando havia conversão, essas pessoas que estavam na família acabavam olhando para aquele que havia aceito a fé, sido transformado pela mensagem do Senhor, como alguém que não merecia ter a participação, não merecia ter o convívio deles, partilhar do convívio deles. E muitas famílias ficavam até afastadas, né? Eram rompidas, os laços eram rompidos assim. E aí entre marido e mulher havia a conversão da esposa e não do marido, e isso virava um certo dilema ali na sociedade, então o cristão tinha que lidar com tudo isso. E os cristãos também padeciam sob algumas sanções do império, né? Então, além dessas que eu já falei aqui, do problema de poder perder o emprego, porque tinha professado a fé em Cristo, de ser perseguido e perder o emprego, além de ter essa perseguição no sentido social, porque ele não ia aceitar todos os convites que recebesse para participar daquelas reuniões sociais que estivessem ao redor dessa crença da adoração a deuses diferentes, diversos, né, do Senhor. Ele não ia participar. E também até dos conflitos familiares. Ele ainda sofria as sanções que o Império impunha. E dentro dessas sanções, a história mostra que vários cristãos foram jogados às feras, aos leões, né, para serem mortos nas arenas romanas. Foram mortos, queimados em estacas. Na época de Nero envolvia os cristãos em breu
e os usava como tochas para iluminar o jardim dele. Costurava peles de animais nos cristãos, de animais selvagens, e soltava cães de caça para que pudessem morder e arrancar aquela pele, e acabavam matando aquelas pessoas pelo simples fato de serem cristãos, né? E também dentro de outras, muitas. Se você for olhar a história da igreja, você vai ver que as mortes eram as mais horríveis. Ainda havia aquela em que derretiam o chumbo e derramavam sobre o cristão, porque entendiam que ali estavam colocando sobre ele, né, uma roupa que era digna dele. Então, era terrível. E quando Jesus fala sobre ser perseguido por causa da justiça, Jesus está falando em todas essas questões. A gente não vive esse tipo de perseguição. Mas o que Jesus, pelo menos não aqui no Brasil, mas quando Jesus fala para aquela multidão e fala para os seus discípulos sobre essa perseguição, ele diz, olha, vocês serão bem-aventurados enquanto forem perseguidos por causa da justiça. Então, imagine aí o sofrimento, mas o sofrimento que não deveria ser visto como algo que fosse levar o cristão a se afastar do Senhor. Mas isso era uma prova de lealdade a Deus, lealdade a Cristo. E havia também razões, né, por assim dizer, se a gente pudesse falar em razões aqui de forma bem destacada, para as perseguições na avaliação do império. Sabe por quê? Naquele primeiro século e nos demais, né, até que a igreja fosse, o cristianismo se tornasse a religião oficial do império, muitas perseguições aconteceram. E essas perseguições tinham algumas razões. Eu vou falar de algumas delas aqui rapidamente. Uma delas é que os cristãos eram acusados de canibalismo. Então, quando eles entendiam errado aquela mensagem da Santa Ceia, quando diz que a igreja come o pão, que é a carne de Cristo, e bebe o vinho, que é o sangue de Cristo. Então, quando dizia que os cristãos se reuniam para comer e beber o sangue, comer a carne de Cristo e beber o sangue, a ideia que era passada para as pessoas daquela sociedade romana era de que ali estava um grupo de canibais. Então, era algo abominável. Também havia aquela ideia de que os cristãos praticavam atos imorais, porque todas as semanas, aos domingos, a igreja se reunia, ainda aqui nas casas, para comemorar o culto, e era chamado também de festa ágape, né? Traduzida é a festa do amor, e muita gente tinha aquela ideia e anunciava essa mensagem que os cristãos se reuniam para a imoralidade sexual. Então, vários comentaristas bíblicos aqui, historiadores cristãos, falam dessa ideia errada que as pessoas tinham naquele período sobre os cristãos. Também tinha uma ideia de que os cristãos eram incendiários. E era até um pouco, né, foi um pouco disso que Nero usou quando ele pegou essa ideia, depois de, segundo historiadores, ele mesmo botou fogo em Roma, mas ele acabou pegando essa ideia para colocar a culpa nos cristãos. E qual era a razão de achar que os cristãos eram incendiários? Porque na mensagem, a mensagem pregada, normalmente se falava sobre o juízo de Deus que viria sobre o ser humano. E a imagem que se pintava era de que esse juízo de Deus viria como fogo consumidor. Então, tinham a ideia de que os cristãos eram incendiários. E para a questão política, isso era um perigo, porque numa avaliação política, você tinha um grupo ali que já pregava essa postura bem bélica e que poderia gerar um prejuízo, inclusive, para o império. E havia também aquelas razões políticas para essa perseguição, que o império, por ser ele muito vasto, era quase todo o mundo conhecido da época, o Império Romano, né? Para que esse grande império pudesse se acomodar de forma a ter diferentes nações serem controladas pelo Império Romano, eles tinham duas estratégias. A primeira era promover a adoração à deusa Roma. E a segunda era promover a adoração à personificação da deusa Roma, que era o imperador. Então, tinha que adorar a deusa Roma e adorar ao imperador. Era a base, era o cerne do Império Romano.
e fazia com que houvesse ali digamos assim, alguma coisa que fizesse com que esse império funcionasse de forma harmônica e sob o governo de Roma, sem que houvesse qualquer tipo de levante. Então, quando se pensava sobre essa adoração ao imperador e à deusa Roma, estava se defendendo não apenas aquela ideia religiosa, mas a ideia, inclusive, política. E uma vez por ano, todos os varões do império deviam ir diante de uma imagem, né, de César e queimar incenso, né, um pingo de incenso, e dizer o seguinte: César é o Senhor. Então, uma vez por ano, os cidadãos romanos, os varões, os homens, precisavam ir à imagem, né, ficar de frente à imagem de César e falar, né, que César, queimar um incenso e dizer que ali estava, que César era senhor dele. Para quem já teve a oportunidade de acompanhar com a gente o estudo que a gente teve sobre o credo apostólico da escola dominical, vai se lembrar que quando a gente falou sobre a expressão Senhor, né, essa expressão era uma expressão que, quando se falava num contexto judaico, se falava sobre algo que só podia ser dito sobre Deus, Senhor, só Deus. É tanto que quando Jesus diz que ele era Senhor, e quando a igreja começou a usar essa expressão para Jesus, estava dizendo que Jesus era Deus. Então, se chamar de Senhor era chamar de Deus, nesse conceito do povo judeu e aqui dentro do Império Romano. Mas quando a gente olha para essa postura, o cristão, quando chegava num momento como esse, ele não podia chegar diante da imagem de César e dizer que ali estava que César era senhor dele, que era Deus dele. Ele não podia dizer isso, porque ele estaria negando a Cristo. Então aqui estava um problema muito sério para o cristão, que era causa de perseguição também, porque quando ele chegava diante da imagem, ele estava para o Império Romano demonstrando sua lealdade a Roma e ao Império. Mas quando ele dizia que não ia fazer esse tipo não ia dizer que César era senhor, não ia prestar esse tipo de juramento ou de homenagem, a adoração, para o Império Romano, ele era alguém que já estava mostrando que não seria leal ao Império e que poderia sim gerar problema para o Império, então devia ser perseguido. E todos esses que cumpriam esse ato, né, uma vez por ano, diante da imagem de César, eles recebiam um certificado chamado libellus, que estabelecia que o possuidor daquela certidão, daquele documento, tinha prestado lealdade diante da imagem de César e que ele era leal a Roma, então que a partir daquele momento ele poderia prestar adoração a qualquer outro deus que ele quisesse, porque ele já tinha adorado ao deus imperador, a deusa Roma, então ele podia prestar adoração a qualquer outro deus que quisesse, mas que essa adoração não chocasse, não colidisse com o conceito central do Império Romano. Então, não tinha como o cristão adotar essa postura para adorar a Deus. Então, diversos cristãos, a perseguição foi muito grande, porque o cristão não aceitava se comportar dessa maneira porque estaria negando a Cristo. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando forem perseguidos por causa da justiça, ele está falando sobre isso que, inclusive, a igreja viveu de forma bastante dura. Olha só, verso 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa, que é o caso aqui que a gente está vendo, eu estou falando sobre perseguições no Império Romano por causa de Cristo, porque eles eram leais a Cristo, né? Os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Então lembre-se aqui que eu falei, inclusive, que diziam que os cristãos eram imorais, que eram canibais, que matavam crianças e tudo mais, né? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aí a gente tem aqui, eu trouxe inclusive a história de um desses mártires da igreja, né, chamado Policarpo, que ele foi bispo em Esmirna, e a multidão, conta a história, a multidão enfurecida pegou ele, né, e arrastou até o tribunal romano, e quando foi levado lá, foi oferecida a ele a opção de sacrificar algo para César, né? Reconhecer César como Senhor.
E ele não aceitou. Ele já tinha 86 anos e ele disse, olha, nesses meus 86 anos eu tenho servido ao meu rei, Jesus. E ele nunca se voltou contra mim. Ele nunca se afastou de mim. Por que agora eu negaria? Então ele não aceitou adorar ao imperador e ele foi carregado para ser queimado em praça pública. E ele foi queimado e antes dele morrer, ele fez uma oração agradecendo a Jesus porque ele tinha sido visto como digno de padecer o que ele estava padecendo para demonstrar a lealdade dele a Cristo. Então, pensar sobre os bem-aventurados não é pensar apenas, como a gente viu hoje, em resumo, numa paz que é a ausência de problemas. Não é isso. A paz que a palavra de Deus fala não é a ausência de problemas, mas é conseguir lidar com os problemas de forma equilibrada, tendo a fé posta em Deus. Então é o que vai fazer a gente agir de forma equilibrada, é confiar em Deus, é ter fé em Deus, é ter Deus no coração. A nossa fé, a paciência, a nossa paz não está nas coisas, não está no cenário, está no Senhor. Perceber que os pacificadores são aqueles que agem de forma a produzirem a paz, a pacificar o ambiente. Então eu não posso ser um pacificador se eu fico só olhando, se eu me omito. Eu preciso pegar aquilo que é o conceito que eu já aprendi da justiça de Deus, da palavra de Deus, e levar à sociedade para que eu aplique esse conceito à sociedade, para que eu possa pacificar o convívio com as pessoas, pacificar o ambiente, aplicando a palavra de Deus. E eu preciso fazer isso de forma ativa. Eu preciso me envolver nesses relacionamentos, eu preciso me envolver com as pessoas e promover essa pacificação. Perceber também que quando a gente fala sobre essa pacificação, fala de algo que tem que ser feito nos relacionamentos. Eu não posso ser um agente do conflito, eu preciso ser um agente que gere harmonia, eu preciso ser um agente que promova a paz, eu não posso ser o agente do conflito. E perceber que também, quando fala dos bem-aventurados, são aqueles que são perseguidos, Jesus já estava anunciando ali que seguir a Cristo, professar a fé cristã, não é um salvo-conduto, não é você estar livre de problemas, não é você estar isento de problemas, imune de problemas, mas é você, cada um de nós, cada cristão, conseguir perceber que se formos perseguidos por causa da justiça, que nós nos alegremos, e a expressão que Jesus usa aqui para falar sobre se alegrar e exultar é aquela expressão que era entendida na época para as pessoas que estavam tão felizes que saltavam, que davam pulos, tiravam os pés do chão, saltando de alegria por terem conseguido algo. Então é algo que parece um contrassenso, né? Você se alegrar, você saltar de alegria porque você está sendo perseguido. Mas aí Jesus diz: você está sendo perseguido não porque fez algo de ruim, mas porque você está me servindo, você está vivendo a fé, e isso tem incomodado os outros. Então, fique feliz, fique com o coração extremamente feliz, porque você está sendo fiel a mim. Então, queridos, que a gente perceba que o Senhor nos chama para praticar todas essas questões que a gente pensou esta noite, e que apesar do desafio ser bastante grande, quem nos capacita a fazer com que esse chamado seja cumprido é o próprio Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha com o Espírito Santo dele e que sejamos cada vez mais instrumentos de pacificação e pessoas que se alegram por viverem a fé e apesar de serem perseguidas porque vivem a fé. Então que Deus abençoe vocês, guarde o coração de vocês, em nome de Jesus. Amém? A gente já está no fim dessa nossa reflexão. Normalmente eu tenho pensado, todas as vezes que eu inicio essas reflexões, eu tenho pensado em ter uma exposição com um prazo mais curto, menos tempo. Mas eu não tenho conseguido fazer menos do que o tempo que a gente tem aqui de transmissão. É mais aquela vontade mesmo de expor o texto. E eu tenho uma outra coisa, uma sugestão que foi dada para mim, eu achei bem interessante, que é da gente ter vídeos curtos, de 5 minutos, por aí, fazendo um resumo do que vai ser dito, porque tem muita gente que não consegue assistir a reflexão bíblica, a transmissão, de 40 minutos, 50 minutos.
E eu vou começar a fazer, a partir de hoje, um resumozinho, né, de 5 minutos sobre o que está sendo dito no vídeo, para que aqueles que quiserem ver algo mais curto, né, que possam assistir também algo bem curto. Mas os que quiserem assistir algo com mais tempo, né, com mais detalhes, ficam com o vídeo completo, tá bom? Valeu, reverendo Puck. Bênção, meu querido. Obrigado. Amém, Consuelo. Essa é a minha oração também, viu? Que Deus me use como vaso dele, porque eu sou fraco, sou frágil e, de fato, de mim não pode sair nada de bom. E é Deus quem faz a obra e eu quero que seja assim mesmo, porque essa glória não é minha, é dele. Amém, queridos? Eu vou fazer aqui um agradecimento em nome do presbítero Josenias. Como a maioria sabe, pelo menos aqueles que são da igreja, né? O presbítero Josenias, lá por volta de setembro, outubro do ano passado, ele teve um diagnóstico de câncer de próstata e começou a fazer um tratamento para que ele pudesse passar por uma cirurgia para retirada da próstata e tudo mais, né? E ele fez todo esse procedimento, passou pela cirurgia, retirou a próstata e foi fazendo o tratamento após a cirurgia. Aí começou toda essa pandemia, né? Ele, já pela idade e pela saúde, também está nesse grupo de risco, e a oração era que Deus abençoasse, que a recuperação dele fosse completa, que ele não tivesse problema nenhum. E graças a Deus ele conseguiu superar todo esse período, né, de tratamento, de recuperação, e ele foi, ontem ou anteontem, ele foi ao médico, e passando pelo médico, o médico deu os parabéns a ele, né, pela recuperação, e disse que de fato foi um sucesso a cirurgia, o tratamento. Então ele pediu que eu agradecesse aqui, porque quando a gente voltar a se reunir na igreja, ele quer dar o testemunho dele à igreja, junto com a família, mas pediu que aqui eu já antecipasse, né, esse testemunho, para agradecer a igreja pelas orações, todos aqueles que oraram por ele, que pediram que Deus abençoasse a saúde dele. Então, louvado seja Deus, que o nosso irmão está bem, a saúde dele está, graças a Deus, já recuperada. Então agradeça a Deus aí, é um motivo mesmo de alegria para a gente. Queridos, nós já estamos no fim desta transmissão. Se você que está assistindo hoje, seja agora na transmissão ao vivo, ou vai assistir depois na gravação, né, lá no canal, se você ainda não é membro não é cadastrado, não é inscrito no canal da igreja, se inscreva, ative lá o sininho para você ser comunicado, né, comunicada dos vídeos que forem sendo postados. E hoje eu criei as as playlists lá no nosso canal. Se você for olhar, os ciclos de reflexões que a gente tem no canal, eles estão também lá naquela parte onde fica a playlist. Então todas as mensagens, todas as reflexões dentro daquele tema estão no mesmo lugar. Então se você quiser assistir todas, elas estão ali todas para você assistir. Estão como playlists. Então se você quiser dar uma olhada, vá lá. E você que assistiu, mas ainda não curtiu o vídeo, porque você na hora não lembrou, curta, porque tem muita gente assistindo, mas acabam não promovendo o vídeo, curtindo o vídeo. Então façam isso. Olhem lá também no perfil da igreja, no Instagram, tem o link para o canal da igreja. Além do QR Code, que tem já no perfil, tem também, eu coloquei hoje de manhã, o link mesmo para o canal da igreja. Então é só você clicar lá que você vai ser direcionado para o canal da igreja para ver tudo que a gente tem lá. Então vamos orar, agradecendo a Deus por mais esse momento. Eu vi aqui que antes, logo no início, Edna Barreto tinha pedido oração, só que como eu estava falando, eu não consegui ver direitinho como era o pedido. Deixa eu procurar aqui, porque senão eu não ia conseguir ter na cabeça as palavras que eu estava falando, eu ia me perder.
Deixa eu só olhar aqui. Ok. Peço oração. Amanhã irei fazer uma cirurgia dentária. Ok, Edna. Vamos orar agora por você, pedindo a Deus que Deus abençoe, que seja um sucesso nessa cirurgia também que você vai fazer amanhã dentária. Ok. Vamos orar. Peço que você feche os olhos. Isso aí, Joilma. Chegou no finzinho, mas é bem-vinda, viu? E daqui a pouquinho o vídeo completo vai estar no story, né, do perfil da igreja, no Instagram. E depois também eu vou colocar lá no canal da igreja. Então dá para ver tudo depois também. Mas seja bem-vinda. Vamos orar então, queridos. Nós já temos 55 minutos de transmissão, quase 56. Está encerrando já. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais este momento que tivemos aqui de reflexão bíblica e com certeza sempre é enriquecedor, porque é a palavra do Senhor sendo exposta. Aplique em nós, Deus, a Tua palavra, nos faça crescer aprendendo mais do Senhor. Que a nossa vida cristã seja mais robusta, Deus, por causa da Tua palavra. E que o Senhor abençoe, Deus. Continue abençoando a vida do presbítero Josenias. Agradeceu pela resposta de oração. Graças ao Senhor ele está recuperado daquele quadro que antes ele estava enfrentando. E pedimos que o Senhor abençoe também a vida de Edna, Deus, Edna Barreto, que vai amanhã passar por essa cirurgia dentária, que seja um sucesso, que ela consiga ter a solução para o que está deixando ela, que está prejudicando ela, e que a recuperação dela também seja rápida, sem maiores transtornos. Abençoe, Deus, também o nosso país nesse momento tão difícil, não só o país da gente, mas também os países do mundo. Que o Senhor visite, abençoe, para que em nome de Jesus, nesse período, as pessoas parem para perceber também, as que não perceberam isso ainda, que percebam que precisam do Senhor, que a única certeza que a gente tem é de que em algum momento nós vamos morrer e de que a vida depois vai seguir o juízo. Então, se eu morrer sem o Senhor, eu já sei qual é a sentença, é o sofrimento eterno. Que elas parem para perceber que é preciso ter o Senhor no coração e que esse momento de crise sirva para essa análise. Mas também que o Senhor trabalhe, ó Deus, freando essa pandemia, para que em nome de Jesus nós tenhamos o retorno às atividades, ao funcionamento normal de tudo. E que a economia, tanto do nosso país quanto do mundo, que ela se recupere dentro de um prazo recorde, como um sinal mesmo de milagre do Senhor. Deus, nós pedimos pelos profissionais de saúde, pela saúde emocional deles, pela saúde física. Que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada um deles. E que o Senhor mesmo seja o remédio e o guarda deles. E que para a honra e glória do Senhor, eles sejam protegidos e guardados enquanto cuidam de outras pessoas. Abençoe também a família de cada um deles. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo que nós ouvimos, pensamos esta noite. E pedimos que o Senhor aplique em nós a Tua palavra e nos dê um resto de noite protegidos, um resto de noite que estejamos protegidos e guardados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Amanhã teremos, se assim Deus permitir, mais um momento de reflexão bíblica às 20 horas e você é nosso convidado. Se você quiser estender o convite a mais pessoas, fique à vontade, porque de fato esse momento é para todos aqueles que quiserem ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E também pensar aí que se você quiser adiantar a leitura sobre o que nós vamos pensar e meditar amanhã, está no perfil da igreja, lá no Instagram, já um folder com todos os dias e os textos bíblicos que a gente vai estudar durante esse ciclo. Então basta você acessar e ver para que você leia antes e se intere antes, tá bom? Então que Deus abençoe todos vocês, tenham uma ótima noite e até amanhã com a graça do nosso bom Deus, em nome de Jesus. E novamente eu digo aqui para a PUC, né, que é um prazer tê-lo conosco. Que Deus te abençoe, meu querido, te guarde, em nome de Jesus. Está convidado aí já para participar, se puder participar dos outros dias também. Que Deus abençoe. Até amanhã, queridos. Fiquem com Deus. E tenham uma ótima noite de sono restaurador também quando vocês forem deitar. Deus abençoe.